E hoje o tema é um assunto que está em todos os jornais, todas as redes sociais, é um assunto que vem sendo falado o tempo todo. E aí eu faço uma pergunta para te levar para o tema. Cabe planejamento previdenciário para todos os clientes? Eu sou Alexandra Rezende, advogada previdenciarista, e vou estar respondendo você aqui nessa live. O planejamento previdenciário é uma estratégia que já era usada há muito tempo. Todos os advogados previdenciaristas que trabalham nessa área sempre faziam planejamento. Só que esse assunto ele era usado, mas não tinha a relevância que tem hoje. Com a reforma da Previdência, esse assunto veio com força. Por quê? Uma série de motivos, e o principal deles, ocorreram mudanças significativas com a reforma da Previdência na forma como a aposentadoria é tratada. Existem várias maneiras hoje de se aposentar que vieram com a reforma. Por quê? Porque nós, quando vamos falar de aposentadoria, a gente não pode deixar de falar do direito em si, do direito adquirido. Que as pessoas que já contribuíam para o INSS passavam a ter já tinham esse direito. E a reforma, ela trouxe outras possibilidades. E o advogado que vai fazer essa análise? Hoje, você pode até resistir em achar que isso é moda, é uma questão de marketing, mas eu tô aqui para te dizer que não é. Hoje, o papel do advogado é de extrema importância quando vai se tratar de planejamento. Até mesmo o site do INSS, ele traz uma análise que é muito diferente de planejamento. Essa análise é só uma noção que o site do meu INSS traz para o segurado, traz até mesmo para o advogado. Mas se você tiver um olhar mais atento, vai perceber que aquilo ali não é um planejamento. É só uma ideia da situação do cliente, do segurado. E uma das coisas também que eu não posso deixar de destacar, que com o término da possibilidade de desaposentação ou reaposentação, esse planejamento também é importante para aquele que já aposentou. Então, nós vamos parar e pensar que quando a gente vai falar de planejamento, a gente não está falando só de alguma coisa futura para alguém que está contribuindo e quer aposentar. Nós vamos ver nessa jornada todas essas possibilidades de maneira profunda, mostrando não só para o advogado, mas para o cliente também, toda essa situação. O planejamento previdenciário, conforme eu falei, ele tinha a visão futura. Eu quero aposentar, qual vai ser a minha renda? Qual vai ser o meu salário? Só que com a reforma, hoje a gente vai parar e vai falar qual é a minha aposentadoria no direito adquirido, qual poderia ser a minha aposentadoria, o valor do meu benefício, em todas as regras de transição que a gente fala, que são aquelas situações que possibilita a pessoa cumprir um pedágio, cumprir determinada idade e fazer direito ao benefício, ou eu espero a emenda, a própria reforma da emenda que trouxe com a 103 de 2019 e fazer nas regras atuais. E aí somente com planejamento é possível fazer isso. Não tem outro caminho. E com as mudanças vieram algumas situações também que faz com que o planejamento traga uma distinção de análise para esse segurado e para o advogado. A ideia também de que a aposentadoria, o planejamento vai buscar só uma renda maior, está totalmente equivocada. Porque a gente precisa saber que se o melhor benefício é de fato o valor ou uma rapidez, uma antecipação. Em algumas situações, ainda que o valor fique menor, o tempo que a pessoa vai receber compensa. A gente precisa sempre colocar no papel. A desaposentação, a negativa da desaposentação pelo STF também trouxe a necessidade de fazer uma verificação que a gente chama revisão, e não deixa de ser um planejamento. Só que é de uma situação pretérita. A gente vai ver que aquela pessoa que já aposentou
porque assim, a gente fala de planejamento, ó, vamos fazer o planejamento. Então, é na situação ideal, a pessoa não deu entrada na aposentadoria, a pessoa não, contratou um advogado, apresentou toda a documentação, fala assim, a situação ideal. Mas nós não estamos, às vezes não estamos na situação ideal. Às vezes, na maioria das vezes, a gente pega um cliente que já foi lá e deu entrada e já chega para você com uma carta e pergunta se vale a pena ele aceitar aquela aposentadoria. E aí cabe a revisão dessa situação. Se ainda chega com uma carta e ele não recebeu o benefício, ótimo. Eu já tive situações que eu ainda falei, faz uma petição e não aceita o benefício. Agora, e aquele que já recebeu? A pessoa foi lá, já recebeu, já gastou. Qual a possibilidade desse planejamento, que a gente chama de revisão? É o verdadeiro planejamento de ver que, mesmo ele aposentado, mesmo ele tendo recebido, a gente tem como fazer. Então, é uma série de possibilidades que o planejamento traz de trabalho. De possibilidades. Não olhe para esse tema como uma coisa de moda, isso é momentâneo. Não é momentâneo, é antigo. Todos os trabalhadores, todos os segurados devem fazer, que é a resposta, né? Cabe para todos? Cabe, não tenho dúvida que cabe, mas cada um dentro da sua especificidade. Cada um dentro da sua situação. Se é a possibilidade de aposentadoria, ok. Se é verificar revisões, ok. E aí fica sempre a dúvida, e eu passo por essas perguntas diariamente. Mas eu comecei a trabalhar agora, eu tô começando a contribuir agora, eu contribuí há muitos anos e voltei a contribuir, comecei a contribuir agora, vale a pena? Vale a pena. Por quê? Porque você vai começar a fazer de forma correta, com valor correto. E aí eu até vejo algumas pessoas falando assim, mas eu só vou aposentar aos 65 anos. Ok, mas é uma possibilidade. Então, se é uma possibilidade de aposentar, por que não fazer corretamente desde o início? Ou até mesmo prever o valor, ou até mesmo verificar a forma, o valor que está sendo sendo contribuído. Isso para quem está começando. E para aqueles que estão há muito tempo no sistema, é obrigatório. Entendeu a diferença? Aqueles que estão iniciando as contribuições, eles devem fazer. Não devem abrir mão desse planejamento, dessa organização previdenciária das contribuições. E aqueles que já contribuem há muito tempo têm obrigação, sem ter esse olhar realmente de modismo. Não é moda, é um planejamento, é uma organização que nem todo mundo tem o cuidado. Quem é segurado obrigatório, quem é segurado, que a gente fala que é seletista, ele vai contribuir no percentual que cabe dele, o empregador vai contribuir, ok, não tem muito o que fazer. Agora, se é contribuinte individual, facultativo, tem como fazer essas opções de percentual, é necessário fazer o planejamento para não jogar dinheiro fora, para não fazer de forma incorreta. Não deixem de ter esse olhar, sem imodismo, porque a ideia de que tá todo mundo fazendo, então é moda, não é. Pare, olhe, compreenda o instituto, compreenda a exigência do benefício, faça uma análise mesmo minuciosa, atenciosa, não seja um simulador do INSS. É diferente uma análise de conta, né, matemática, entrou tal data, saiu tal data, mesmo hoje sabendo que a gente nem pode falar de data a data, porque hoje tem que ser efetivas as contribuições, mesmo sabendo isso, não seja esse analista, seja um consultor jurídico, um planejador para o seu cliente. E o planejamento ele vai englobar várias situações, documentos que tem que ser extremamente minuciosos, detalhados, corretos. A gente não é só um organizador de documento para juntar e apresentar, é preciso ter essa análise e fazer as opções, as simulações mesmo, são projeções, a gente vai simular
tanto para situações pretéritas, se a pessoa tem situação que ela quer recolher atrasado. E hoje eu até falo com os clientes, até com os colegas parceiros, que ligam para saber se pode recolher atrasado, qual o valor. Eu falo assim, para e pensa e faz conta e faz análise de documentos, se tem que comprovar aquele período. Por quê? Se na hora que você preencher a guia e pagar, o INSS vai aceitar, a Caixa, o lugar onde você vai pagar, o banco vai aceitar, não tem problema nenhum. Agora, se aquele valor que você investiu, às vezes vendeu, eu tive clientes que vieram aqui já com o carro vendido para pagar atrasado, sem nunca ter feito um planejamento, uma análise se realmente se valia a pena. E depois, se fez errado e se aquilo vai fazer diferença ou não, a pessoa nem sabe dizer. E só dá para saber se fizer um planejamento. Eu falei, aqueles que começaram a contribuir agora, contribuinte individual, autônomo, o facultativo, tem que fazer o planejamento? Deve fazer. Alguns cuidados que devem ser feitos. E que aí responde essa resistência ainda de tanto de cliente quanto de advogado de falar assim, mas falta muito tempo para aposentar, não é arriscado fazer esse planejamento? O risco, ele existe no sentido de você todo ano fazer uma verificação daquele planejamento, uma verificação daquelas contribuições, uma verificação daquele CNIS. Por quê? Porque se falta 20 anos, muita coisa pode acontecer em 20 anos. Muita coisa pode acontecer em 20 anos, né? Alterações de valor de salário mínimo. É muito comum a gente pegar o cliente aqui quando vira o ano, dezembro para janeiro, janeiro para fevereiro, a gente pega contribuições abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque a pessoa ela acha que o salário não mudou, ela custa entender o que aconteceu e em alguns casos ela continua contribuindo da mesma forma com o mesmo valor e esse valor não vai ser homologado, porque hoje a gente fala de complementação, de agrupamento, de coisas que eram possíveis, mas que não estavam formalizadas do jeito que está hoje. Hoje isso é determinado em lei, existe uma portaria específica que alterou a portaria original da IN, trazendo essa modificação. E aí, o que eu falar, tá lá bonitinho, agora como fazer? O advogado previdenciarista que vai saber orientar. E como fazer, o valor que vai fazer. A gente vai estar aprendendo. Aqui é um pré-aquecimento mesmo para toda essa jornada, porque é uma grande jornada. Não são conceitos que a gente aprende numa live. Aqui eu estou apresentando a ideia e o conceito para vocês, para despertar o olhar de vocês que o planejamento ele é bom para todo segurado. Tem que ser observado qual o tipo daquele segurado, em que momento de contribuição ele está, qual a possibilidade, porque às vezes a gente fala assim, se você contribuir no teto, seu salário, sua renda mensal futura vai ser essa, mas a pessoa às vezes não tem condição, não tem meios de fazer aquilo. Então a gente precisa ser sensato e analisar essa realidade desse segurado para apresentar o melhor planejamento. E se ele tem pouco tempo de contribuição, ou a orientação que eu te dou, esse cliente vai ser seu cliente por um bom tempo. Por quê? Porque você precisa revisitar esse planejamento. Não pode entregar um relatório que no final o planejamento ele é organizado num relatório, numa planilha de cálculo com todas as orientações. E aí a gente entrega e aquilo ali o serviço terminou, acabou a responsabilidade do advogado. De jeito nenhum. É preciso revisitar aquele documento, falar para o cliente todo ano, precisa procurar o escritório para a gente reavaliar se é isso mesmo. Mudou o teto, mudou o salário mínimo, houve alguma alteração legislativa. A questão de que até 13 de novembro de 2019, você poderia ter trabalhado na empresa que ia contar o tempo de data a data. Você entrou tal data, saiu tal data, aquele era o seu tempo. Mudou 13 de novembro, se a empresa recolheu abaixo do salário mínimo, cabe você que é o empregado que tem que complementar.
Olha que alteração de entendimento foi essa, e ainda tem colegas que confundem. Qual que pode contribuir se... mas é empregado, eu sou obrigada a contribuir. É obrigado, caso contrário não é homologado. Não é só para aposentar, não. É para revisão também. O planejamento, ele é para revisão, até mesmo para... Eu falo assim, a gente não vê falando muito nisso, mas até mesmo para você organizar a sua vida para uma eventualidade. Os benefícios, eles vão proteger contra fatos geradores, que a gente fala. Ninguém planeja ficar doente, né? Mas a gente fica doente. E aí, se a sua contribuição não tiver correta, corre risco de você nem ter carência. A importância hoje, como que a lei está mostrando o entendimento com relação às contribuições abaixo do salário mínimo. Não serve para tempo e não serve para carência, não serve para qualidade. E a gente está falando, preocupado só com a aposentadoria. Só que a gente sabe que para alguns benefícios por incapacidade é preciso ter carência, é preciso ter qualidade segurada. São muitos detalhes que a gente precisa tá aprofundando, e aqui realmente é difícil aprofundar, são muitos detalhes. Se eu for parar realmente para poder responder aos colegas aqui, as dúvidas que vão surgindo de colegas, de clientes, essa live seria umas 3 horas. Por quê? Porque a gente hoje fala planejamento e aposentadoria, e não é só para aposentadoria, é para revisão, é para organizar sua vida contributiva, principalmente com o que veio com as mudanças. Então ele é importante para quem está longe de aposentar, para quem está perto de aposentar, para quem já deu entrada e para quem já aposentou. Olha só a gama de situações que a gente está vendo. E para quem está próximo é obrigatório. Então já me avisando aqui que eu estou nos meus minutos finais de live. Quando a gente fala de planejamento, a gente sempre tem que pensar direito adquirido, regra de transição e regra atual. Sempre assim, sempre assim. E aí planejar nessa situação, olhar o passado, porque planejar, a ideia sempre você vai planejar o futuro, só que na Previdência é diferente. O que a gente contribuiu lá atrás, há anos atrás, não se perde, entra no patrimônio do trabalhador, do segurado, e aí pode recuperar aquilo ali, né? Eu já entrando no assunto, já aprofundando, vou voltar. Então assim, não é só olhar para o futuro, tem que olhar para o passado, para o pretérito e para o presente, para você não ser prejudicado. Não ter um benefício aquém do que você imagina, ou no tempo também errado, porque às vezes antecipando esse benefício, se somar os meses que você vai receber, vale a pena se ficar um pouquinho menor. E tudo isso a gente só vai conseguir pelo planejamento previdenciário. Então, quais os benefícios que pode trazer? Um benefício mais alto, mais rápido, um cálculo mais vantajoso, uma regra mais vantajosa, recolhimentos adequados à sua expectativa de renda. Que eu falo, às vezes a gente idealiza um salário, idealiza um valor, só que a realidade da pessoa é o salário mínimo. Então, por que não orientar ela nesse sentido? Os documentos certos e correções feitas. E, inclusive, às vezes é possível orientar a pessoa a contribuir de determinada forma para que ela mantenha a qualidade segurada. Só que esse é um assunto tão cuidadoso que eu já vi gente trazendo isso, jogando isso na rede social de uma forma irresponsável. E eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que ser muito responsável naquilo que eu faço, porque muitas pessoas ouvem e acham que isso serve para ela. Então, é possível orientar a forma e a quantidade de contribuições? Sim, mas cada caso é um caso. E aí, na jornada, a gente vai aprofundar nesse assunto, trazendo exemplo concreto do dia a dia aqui, do que é possível. Quem pode fazer dessa forma? Qual o segurado que pode fazer dessa forma sem correr riscos, sem ser prejudicado? Então é uma série de possibilidades que a gente vai estar vendo
Hoje foi sobre cabe planejamento para todos os segurados e a resposta simplificada cabe, mas são tantos detalhes, são tantas observações que a gente precisa fazer. Quem é esse segurado? Qual a forma que eu posso falar para ele contribuir? Ele precisa contribuir todo mês? Não dá para falar nisso, te dar essa resposta sim, sem entender o caso concreto, sem entender a situação daquele segurado, daquela situação específica, porque senão seria uma irresponsabilidade minha, e eu nunca faria isso, nem com colegas e nem com clientes. E aí tudo isso a gente vai estar trazendo para vocês de forma mais detalhada.